Estou muito feliz que enfim chegou o momento da gente conversar sobre Para Sempre Vou Te Amar, da Catherine Ryan Hyde. Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre esse livro lindo aqui, Para Sempre Vou Te Amar, da Catherine Ryan Hyde, que eu falei, né, já no vídeo anterior que eu gostei demais, então eu estava muito ansiosa para vir aqui conversar com vocês. Fiz essa leitura a convite da Dark Side Books, fiquei muito feliz porque eu já li, né, o Leve-me com Você, que é o outro livro que a Dark Side publicou da autora e já tinha amado, né, então eu estava muito animada para fazer essa leitura também. Então, nesse vídeo agora, a gente vai conversar sobre tudo que eu amei nesse livro aqui, que eu já adianto, conquistou meu coração. Antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito, para curtir e compartilhar esse vídeo, e também quero agradecer aos membros do Clube na Manita. Se você quiser fazer parte, quiser saber mais sobre o projeto, o link tá aqui na caixinha de descrição. Bom, então vamos lá, sobre o que é Para Sempre Vou Te Amar. Aqui a gente vai conhecer a Andy, que é uma menina de 14 anos, a gente acompanha ela até os 17 no livro, mas a gente conhece ela com 14 anos, e a Andy perdeu o pai há 8 anos, se não me engano. Ela tem uma relação conturbada com a mãe e ela tem também uma irmã mais nova, a Sophie, que está no espectro autista. E o que acontece é que a Sophie tem crises de ficar gritando por horas a fio. E somando a isso, elas têm muitos problemas financeiros também, então as três nunca conseguem se estabelecer, né, em um endereço. Aí a gente começa a acompanhar a história da Andy quando ela e a mãe e a irmã vão morar com a tia Violet, né, na casa da tia Violet, e lá a Sophie conhece a Rigby, que é a cachorra do vizinho, o Paul. E aí acontece uma coisa muito impressionante, porque na verdade a Sophie não gosta de animais, mas ela acaba se apegando demais a Rigby. E as crises de grito acabam, a Sophie fica super tranquila, super em paz, fica tudo numa boa. Só que aí o que acontece? O Paul, né, ele já é um senhor de 65 anos e ele vai se aposentar. Então ele decide se mudar para uma casa nas montanhas, né? E aí a Sophie fica sem a Rigby e tudo começa de novo. A tia Violet expulsa elas de casa e aí que realmente começa essa história, porque a mãe da Andy, a Andy e a Sophie acabam seguindo o Paul para essa nova casa nas montanhas, né? Na verdade elas acabam seguindo a Rigby. Então é a partir daí que a gente realmente começa a acompanhar essa história, né? Essa jornada da Andy. Quando eu comecei a leitura de Para Sempre Vou Te Amar, eu realmente não sabia se eu ia gostar mais dele ou de Leve-me com Você, porque como eu falei, eu realmente amei Leve-me com Você, mas eu posso dizer agora que esse livro aqui realmente roubou meu coração. Muito por causa da Rigby. A gente também tem um cachorro em Leve-me com Você, mas eu achei a Rigby muito especial, a forma como a relação, né, que essa cachorra acaba criando com a Sophie e com a Andy, e também a relação que ela tem com o tutor dela, o Paul, né? Qualquer pessoa que tenha um animal de estimação, tenha tido, que goste, enfim, vai entender o que eu tô falando, porque a gente tem essa ligação especial, né, com gatos, cachorros, enfim. Acho que a autora conseguiu trazer essa relação das meninas e também do tutor, né, com a cachorra de uma maneira muito sensível, muito pura, né, da forma realmente que esses relacionamentos são. E ainda tem essa questão que eu falei da Sophie, né, que ela tá no espectro autista, então a Andy e a mãe não sabem muitas vezes como lidar com ela, o que causa as crises dela. Realmente existe essa dificuldade na comunicação, e aí quando a gente vê a Sophie com a cachorra, né, com a Rigby, e a forma como a Rigby acalma ela, enfim, é maravilhoso acompanhar esse relacionamento das duas, e eu não vou, né, falar muito para não estragar a experiência de ninguém, mas ao longo do livro a gente vai vendo, vai entendendo essa conexão que existe entre as duas, e é realmente algo assim muito especial, muito emocionante. Mas a protagonista dessa história é a Andy, né? E a forma como ela lida com tudo isso que acontece na vida dela, desde a morte do pai, né? Que foi assassinado quando ela era super novinha, aí o nascimento da Sophie, e aí as questões da Sophie, né? E a forma também como a mãe lida com isso, a mãe não é tão responsável assim quanto deveria, enfim, existem várias rusgas aí nessa relação da Andy com a mãe, e com razão, né? Eu até, assim, tentei me colocar no lugar dessa mãe, né, tendo ficado viúva cedo, com, né, uma filha ainda pequena, aí fica nessa situação dessa vulnerabilidade financeira, enfim, é uma situação difícil também, mas em muitos momentos, quase todos, é difícil passar pano pra essa mãe, porque realmente tudo parece que fica nas costas da Andy, né? O problema não é ela não resolver os problemas, né? As questões ali e amparar as filhas dela. O problema é que a gente sente que ela não se esforça exatamente como a Andy
se esforça, ela é proativa, ela sabe cuidar da irmã, né, acaba tudo ficando nas costas dela. Então realmente eu gostei de ver essa relação explorada, porque também tem um desenvolvimento nesses 3 anos que a gente acompanha a Andy, mas me deu raiva, assim, isso eu não vou negar. A Andy, aliás, né, é uma personagem, assim, que é difícil. Eu desafio vocês a lerem esse livro e não amar a Andy, não criar uma empatia, um apego, sabe? Não querer acolher essa menina, porque ela é muito querida, ela é muito generosa, ela é muito altruísta, a forma como ela cuida da Sophie, a forma como ela é madura, né? Ela lida com todos esses problemas, dá dó, porque uma menina de 14 anos não deveria estar passando por isso, mas ao mesmo tempo é inspirador, assim, de alguma forma, ver como ela consegue resolver os problemas e dar o jeito dela. Enfim, eu amei essa personagem de verdade, já entrou assim pro meu hall de queridinhos. E mais do que isso, o que é legal, assim, é que eu falei, a Andy é muito altruísta, muito generosa, mas ao mesmo tempo ela também mostra as falhas dela, as fraquezas. Afinal, como eu falei, ela tem 14 anos, né, 15, 16, 17, que é até quando a gente acompanha ela. Então também tem muita coisa ali, né, acontecendo na cabeça dela, além dessas questões com a mãe, além dessa dificuldade de lidar com a Sophie, né, e com o espectro autista. Então, ela é uma adolescente, né, que tá passando por um monte de mudanças e questionamentos, mas ela também tem essa carga extra aí. Então, eu achei uma personagem muito bem construída, muito complexa, né. A Catherine conseguiu explorar realmente esse lado adolescente real com essa pessoa que já tão nova tem essas responsabilidades e carrega essa bagagem, né. Então, eu gostei muito da construção dessa personagem e, como eu falei, é uma personagem muito querida, assim, realmente, sei lá, eu não conseguiria, não consigo imaginar alguém lendo esse livro e não se encantando, e não se apegando, e não querendo ajudar a Andy, sabe? E com ela a gente aprende, assim, na verdade a gente, né, tem reforçado que o que importa é a gente sempre querer fazer o que é certo, né? O que a gente acha certo. Claro, nem sempre a gente vai acertar, às vezes a gente vai cometer erros, às vezes a gente vai fazer a coisa errada pensando na coisa certa, mas eu acho que se a gente tem em mente, né, fazer o que é certo, a gente consegue ou fazer o que é certo ou pelo menos corrigir o que a gente faz de errado, né? Então, esse foi um ensinamento, assim, que essa personagem me passou bastante. Então, pra mim, o que define realmente a Andy é aquela expressão, né, em inglês, the heart in the right place, que em português, né, ter o coração no lugar certo. E eu acho que essa realmente é a essência da Andy. Outro ponto que eu amei muito nesse livro foi a amizade dela com o Paul, né? No começo, quando a gente conhece o Paul, a gente talvez não goste muito dele, porque ele é meio grossão, meio direto, assim, meio, né, carrancudo, mas aos poucos ele vai se revelando, né? E eles criam essa amizade improvável. Eu gosto muito dessas amizades improváveis, e eu acho que esse é um dos pontos altos desse livro. E é bonito de ver a forma como os dois vão se compreendendo, né, nas falhas deles, nas dificuldades que eles têm, principalmente no medo que os dois sentem, né, de amar e de ser amados, né, serem amados. Pode parecer um clichê e tal, mas os dois têm muito isso por diferentes razões que vão ser exploradas ao longo do livro, mas enfim, eles têm isso em comum e juntos eles acabam derrubando algumas dessas barreiras, né, um no outro, com essa amizade, e a Andy vai mostrando coisas pra ele que ele não percebia e vice-versa. Então foi uma relação que realmente me conquistou. E apesar do Paul não ser o protagonista de fato dessa história, eu acho que entra também naquela questão que eu já falei em alguns vídeos aqui, né, que eu tenho gostado de ver livros com protagonistas, com personagens mais velhos e mostrando que essas pessoas, obviamente, ainda têm uma vida pela frente, elas têm quereres e desejos e frustrações e medos, então isso é também explorado, né, em Para Sempre Vou Te Amar, e eu gostei da forma como a autora fez isso e, novamente, né, junto com a Andy, tudo que o Paul aprende, tudo que ele vê desabrochar na vida dele. No começo do livro ele fala que ele só quer sossego, ele quer se aposentar porque ele detesta o emprego dele, então ele só quer paz e sossego. E aí aos poucos ele vai descobrindo que você pode ter paz e sossego, mas muitas vezes isso também significa que você não vai ter mais nada na sua vida, porque talvez você seja uma pessoa que não tem mais ninguém, então você não tem preocupações extras, né, além de você, mas você também não tem o afeto, você não tem o carinho, você não tem o amor, né, então eu acho que é um livro que faz a gente pensar muito sobre isso. Bom, e o título dessa história, Para Sempre Vou Te Amar, né, em inglês é Where We Belong,
E eu gostei dessa tradução porque eu acho que combina também, né? Querendo ou não, esse livro é uma compilação de várias histórias de amor, né? Amor de diferentes tipos. Mas eu também gosto muito do título original que faz essa referência a lar, né? A um lugar em que a gente pertence. E eu acho que toda a história da Andy nesses 3 anos que a gente acompanha é muito sobre isso, sobre ter um lar. E não só um endereço fixo, mas um lugar em que ela se sinta acolhida, que ela se sinta protegida, amparada, porque ela não tem isso na família dela, né? Com a mãe e com a irmã, porque ela se sente responsável pela irmã. Então, eu acho que é uma história muito sobre lar, sabe? Sobre onde a gente se sente acolhido e à vontade para ser quem a gente é e falar sobre as coisas que a gente gosta e que a gente não gosta e que a gente tem medo, enfim. E eu acho que isso ela encontra muito com o Paul, né? Com outras coisas também da história, mas muito com o Paul e com a Rigby, né? Por fim, queria falar mais um pouquinho da Rigby, que eu falei a estrela desse livro. Uma vez eu perguntei para minha terapeuta por que a gente tem essas relações com os nossos bichinhos de estimação e tal. A gente tem esse, não sei, pra mim, pelo menos é uma conexão diferente, é uma entrega diferente, né? E aí ela falou justamente isso, que ela via assim que nós não temos medo de amar, né, os animais, porque a gente sabe que eles vão amar a gente de volta e eles não pedem nada em troca. Então a gente não tem barreiras, né, com eles, que a gente realmente cria coragem de amar de verdade, não amar de verdade, né? Porque a gente ama de verdade um monte de coisa, um monte de gente. Mas assim, de se entregar, sabe? Pra esse amor, sem medo de ser decepcionado. A gente pode ficar bravo quando eles destroem nossas coisas, fazem coisas erradas, xixi onde não deve, mas logo passa, porque não é uma decepção, não é um... A gente sabe que eles não fazem por mal. É assim, você ficou bravo e pronto, você não tá desapontado, você não tá decepcionado. Então a gente tem muito essa relação, né, com os bichinhos, dessa entrega, né? Eu acho que não é nem só o amor, mas essa entrega, essa coragem de falar, eu amo você e eu sei que você me ama, e enfim, e sentir isso por outra pessoa, né? Esse amor incondicional é algo, é um ato de coragem também, é um ato de amor e um ato de coragem, né? Então, eu acho que por isso que esse livro é tão especial, porque a Catherine conseguiu realmente trazer esse sentimento que a gente tem pelos animais, né, que dividem a vida com a gente, que são membros da nossa família, e ela conseguiu trazer isso tanto na relação com a Andy e o Paul, e também na relação com a Sophie, nessa conexão que eles não compreendem de fato, mas que existe, como eu falei, é muito bem explorada ao longo do livro, e desculpa aqui que eu fiquei emotiva, mas enfim, para vocês verem que esse livro realmente é muito especial, ele realmente me tocou assim em vários momentos, com várias reflexões. Eu marquei várias coisas, porque a Andy fala várias coisas interessantes, coisas pra gente pensar. E antes de terminar, só queria dizer que é uma leitura super fluida. O livro tem 400 páginas, eu acho, mas assim, pra você ler super rapidinho, porque a gente realmente se envolve com essa história. É aquele tipo de história em que não tem grandes acontecimentos, né? A gente acompanha realmente a Andy nessa evolução, nessa jornada, também de autodescoberta em vários aspectos, mas é um livro muito gostoso de ler, que, né, tem essa carga emocional muito forte, como vocês puderam ver, e que é muito real, né? Tanto nessa construção dos personagens e das questões, e também nessa construção desses relacionamentos e a forma como eles impactam na vida, né, dessas pessoas envolvidas, em como a gente transforma as pessoas que a gente ama e elas transformam a gente também, né? A vida vai trazendo obstáculos e vai moldando a gente, né, de uma certa forma, trazendo às vezes esse medo de amar, de ser amado, de se entregar, de confiar. Mas eu acredito assim, né? Gosto de acreditar, e também pela minha experiência e tal, que as pessoas que a gente ama e que amam a gente vão puxando de volta essa essência, né, que a gente tem, ajudando a gente a sair dessa concha, né, a criar coragem de se aventurar nos mais diversos aspectos. Então, eu acho que esse livro é sobre isso. Acho que ficou bem claro o quanto ele me tocou. Indico demais, assim, para todo mundo, porque ele também trata de outras questões, tem uma representatividade LGBTQIA+, que eu não vou entrar em detalhes, né, porque foi uma surpresa para mim, porque eu não leio sinopse, então foi uma surpresa. Mas é um livro muito rico, realmente, uma história muito gostosa de acompanhar, é emocionante, que vai trazer um monte de reflexões, um monte de aprendizados para todo mundo. Então fica aqui a minha indicação. E leiam também Leve-me com Você, tá? Leiam os dois e tudo mais que sair da Catherine Ryan Hyde, porque vale a pena, eu já sou fã dessa mulher. E é isso, então, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre o que eu achei de Para Sempre Vou Te Amar. Espero que vocês tenham sido convencidos a ler esse livro, porque, né, já ficou bem claro que eu amei e que eu acho que vale muito a pena. Se você já leu, me conta o que você achou. Se não, me conta se você ficou com vontade, né, de fazer
fazer essa leitura. E eu fico por aqui hoje, então. Novamente, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha este vídeo e a gente se vê em breve em um novo.